Esse bolo não chama atenção só pelo visual, ele funciona muito bem para venda. Hoje eu vou te ensinar um bolo dois amores, estilo doceria famosa, com massa chiffon de chocolate fácil, recheio de leite ninho, com brigadeiro bem cremoso e uma finalização que valoriza o bolo. E no final do vídeo eu te falo exatamente por quanto vender. Então vem comigo, vamos começar pela massa chiffon. Muita gente erra já nesse começo e acaba com uma massa pesada. Aqui o segredo é bater bem os ovos com açúcar por 5 minutos para garantir leveza. Então, faz aí esse passo a passo que eu estou te ensinando de como fazer uma massa chiffon de chocolate. O segredo aqui é deixar bater até ficar claro e bem airado. Aqui eu faço em uma batedeira planetária comum. Porém, tem aquelas batedeiras mais simples que você vai levar aí uma média de 6 a 8 minutos. Aqui na planetária, eu levo 5 minutos apenas. Aqui a gente só bateu os ovos e o açúcar para incorporar ar. Esse volume é só da base, ainda não é o ponto final. Porém, essa é a estrutura inicial da nossa massa. Agora entra o óleo, que é o que garante a maciez. Ele deixa a massa úmida por mais tempo. Agora entra o leite morno e sempre vai colocando aos poucos. E precisa estar morno esse leite, tá? É o leite integral. E lembre-se que todos os ingredientes estão aqui abaixo no vídeo, mas eu vou deixar na descrição detalhado para vocês. Agora a gente entra com os ingredientes secos, tá? Aqui vocês observam que ficou assim, ó, bem líquido. Nós vamos misturar a farinha de trigo, vamos incorporar a farinha de trigo, é só para unir sem precisar bater muito. Coloquei agora o cacau em pó, ficou alguns gruminhos aqui, eu venho com uma colher. Lembre-se que precisa peneirar os ingredientes secos, tá bom? Vamos incorporar sem precisar bater muito para não perder a aeração da nossa massa chiffon de chocolate, que eu estou te ensinando como fazer uma massa para uma base de bolo de festa, bolo chiquíssimo de doceria famosa, você aprende aqui no meu canal. Mistura delicadamente para não perder o ar, movimentos leves, só até unir. Ó, vocês observam aqui que eu pego o fouet, vou mexendo delicadamente. Agora eu venho mais uma vez com os secos, com o restante dos secos e lembre-se, sempre precisa peneirar para trazer leveza para a sua base do seu bolo. E agora eu venho com o fermento químico e vamos incorporar delicadamente. Esse processo aqui é muito importante, porque muita gente se perde exatamente aqui no momento de mexer a massa, tá? Então aqui vocês viram que eu misturei e ela ficou bem lisinha e olha como ficou a nossa massa chiffon de chocolate. Agora que eu observei que ela já está no ponto, eu vou levar para assar. Com isso, pessoal, eu já deixei meu forno pré-aquecido em 180 graus. Eu tenho uma forma retangular longa, ela tem 31 de comprimento, por 14,5 de largura e 8 centímetros de altura. Não vão estar as laterais, somente o fundo com o papel manteiga. Não é necessário, tá bom? Então vamos colocar aqui a nossa massa para levar para assar. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. E esse bolo aqui nós vamos levar para assar. No meu forno, que é convencional doméstico, vai levar uma média de 40 a 45 minutos para assar. Esse é o tempo suficiente, tá? Então vamos levar para assar. Quando que eu observo que ele está assado? Eu coloco um palito no meio para eu ter a certeza, tá bom?
Você está gostando desse conteúdo? Então aproveita para ajudar o nosso canal, deixa aquele joinha e se você ainda não for inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma receita. Aproveita, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, porque se você fizer isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é de boa qualidade e ele vai mandar para várias pessoas e nisso o meu canal vai continuar crescendo como ele vem crescendo a cada dia. E eu quero agradecer aqui a você que está chegando agora no nosso canal. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua audiência. Agora vamos para a parte do recheio. O primeiro recheio é um brigadeiro de chocolate meio amargo, bem cremosão. Aqui vocês observaram que eu coloquei o leite condensado e agora eu venho com creme de leite. Vocês observam que os ingredientes estão passando aqui embaixo conforme eu vou acrescentando, mas eu vou deixar na descrição. Venho também com o cacau em pó 100%. Antes de ligar o fogo, eu vou fazer uso de um fouet para desfazer os gruminhos do cacau que eu estou utilizando. Se você quiser utilizar chocolate 70%, 50%, também pode, tá bom? Só precisa aí observar a quantidade correta para o seu recheio não ficar ruim. Aqui, esse cacau, gente, ele traz cremosidade. Vocês observam que eu continuo mexendo até desfazer todos os gruminhos. Estou fazendo uso do fouet antes de ligar o fogo. Aproveita, me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Me conta se você gosta de recheio trufado ou recheio assim, igual esse aqui que eu estou te ensinando, recheio mais cremoso. Deixa nos comentários, porque eu amo ler os comentários e também eu amo responder todos os comentários de vocês. Aqui vocês já observam que ele foi ficando bem lisinho, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Agora eu vou fazer uso da espátula e vamos ligar o fogo. E vamos mexer muito bem para deixar esse recheio bem cremoso e bem maravilhoso. Para você que vai vender, fica até o final, porque eu ainda vou falar por quanto você pode vender esse bolo de doceria famosa com esse recheio Dois Amores. Aqui vocês já observam que ele foi ficando mais estruturado, foi ficando mais firme. Agora eu venho e acrescento o chocolate meio amargo. Eu estou utilizando chocolate nobre. Esse processo aqui, ele é também muito importante. Nós precisamos de um recheio, de uma estrutura de recheio e não brigadeiro, ou seja, é uma estrutura bem cremosa. Você aí que é iniciante, presta bem atenção nessa parte aqui, porque essa parte aqui faz toda a diferença na hora de você colocar o seu recheio e não derreter o seu. Na hora que você coloca o recheio no bolo, ele vai ficar bem estruturado, tá? Então, ó, aqui ele já foi ficando mais firme e foi dando estrutura para o recheio. Para você que é iniciante, é só pegar esse passo a passo aqui. Aqui vocês já observam, ficou a estrutura bem firme. Levantei a espátula e começou a cair bem firme. Observa bem, gente, essa parte aqui, principalmente para você que nunca fez um recheio de bolo de festa. Sabe aquele recheio bem firme? É exatamente esse aqui que eu estou te ensinando hoje para você fazer os seus bolos e vender muito. Agora nós vamos retirar, porque já está no ponto, e vamos levar para o bowl para esfriar. Eu vou levar para a geladeira e vou deixar por mais ou menos 40 minutos, de 40 minutos a 1 hora. É o suficiente para então a gente começar a montar o nosso bolo. Mas ainda falta mais um recheio. Se estamos falando de recheio Dois Amores, vou colocar o plástico filme para ele não criar películas e vou levar para a geladeira, tá bom?
e vamos para o próximo passo. Vamos para mais um recheio. Aqui nós estamos falando do recheio de leite ninho cremoso. Eu vou colocar o leite condensado. Lembre-se que todos os ingredientes estão passando aqui embaixo, ó. Conforme eu vou acrescentando, aqui eu estou acrescentando o creme de leite. Aqui embaixo está passando a quantidade, mas também vou deixar na descrição do vídeo. Agora eu acrescento leite em pó. Aqui eu estou utilizando o leite ninho e vou fazer o mesmo processo com o fouet. Vou desfazer todos os gruminhos do leite em pó antes de ligar o fogo. Atenção, atenção! Você que nunca fez um recheio de leite ninho, eu estou te ensinando como fazer um recheio de leite ninho do zero. Então, presta bem atenção aqui nesse processo. Aproveitando, quero falar para vocês que gostam das panelas, do fouet, dos pratos, das decorações, dos chocolates, enfim. Aqui eu tenho na descrição, eu vou deixar na descrição para vocês o link para vocês estarem adquirindo, para você garantir aí o seu produto. Aqui já desfez os gruminhos, agora eu vou usar a espátula e vou ligar o fogo. Atenção, pessoal, essa dica que eu vou dar aqui é muito importante. O recheio de leite ninho, como ele é um recheio branco, precisa tomar todo cuidado para não queimar, tá? Não pode parar de mexer. A panela que você vai utilizar precisa ser uma panela com fundo mais grosso para que você possa ter aí uma boa mobilidade para que você possa fazer o seu recheio sem queimar, tá bom? É só uma dica, mas se você não tem a panela com fundo grosso, não precisa, tá? Agora eu vou acrescentar o chocolate branco, que é o chocolate nobre que eu estou utilizando. Vou deixar aqui na descrição também o chocolate nobre que eu estou utilizando, que é de uma excelente marca e tem um preço, um custo-benefício excelente, principalmente para quem vai vender. É só você dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Aqui nós vamos mexer muito bem, que aqui, como eu falei para vocês, o recheio de leite ninho, ele é bem complexo para queimar. Então não pode parar e mexer sempre no fogo alto, tá? Não precisa ser no fogo baixo. Só quando você observar que ele estiver, que eu vou mostrar para você ainda, quando ele estiver já no ponto, aí você diminui. Por que que tem que ser no fogo alto? Porque se cozinhar muito o leite condensado, ele pode cristalizar. Então, por isso que é bom você fazer aí no forno, no fogo alto. Ó, gente, já tô gaguejando aqui, eu tô me perdendo aqui para falar para vocês. Mas olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó, nesse processo, ó, tá vendo? Quando eu observei que ele já foi ficando mais estruturado, foi ficando firme, eu diminuí o fogo, né? Deixei no médio. Porque se eu deixo o tempo todo no baixo e no médio, o que que acontece? O leite condensado, ele vai cozinhar e depois ele cristaliza o recheio. Então, é uma dica aí para vocês. Pode fazer o seu recheio no fogo alto mesmo, né? E você vai só observando e mexendo, tá? Aqui, ó, eu já observei que ele já está no ponto. Olha isso, levantei a espátula e vejo que ele está no ponto firme, né? Que é o ponto do recheio que nós precisamos aí para o nosso bolo. Agora eu vou levar para esfriar no bolzinho e vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o de brigadeiro de chocolate meio amargo, né? Aqui eu já ensinei para você como fazer recheio dos amores para rechear bolos de festa. Agora nós vamos levar para a geladeira, vou colocar o plástico também e vou deixar de 40 minutos a 1 hora para ele ficar mais firme. Embora ele já está, mas ele vai ficar mais firme. Quero convidar você que ainda não é membro aqui do canal. Venha fazer parte do clube de membros do canal Receitas da Emília. Vou falar aqui alguns benefícios para você
que ainda não é membro. Se você for membro, o que vai acontecer? Olha os benefícios. O seu nome vai aparecer em todas as descrições dos vídeos. Você vai ter vídeos exclusivos para os membros, vai ter emoji, por exemplo. Para quem é membro aqui no meu canal, aparece ou uma foto minha ou dos meus bolos. Gente, isso é muito incrível, sem contar que você vai estar apoiando o canal nos insumos. Então, vem fazer parte, clica nesse link ou clica onde está escrito Seja Membro, para que você possa fazer parte aí do clube de membros do canal Receitas da Emília. Olha como ficou a nossa massa chiffon. Agora eu vou cortar ela em 3 partes iguais, tá? Para mostrar para vocês, para então a gente começar a montar. Eu tenho aqui, ó, 3 partes iguais. Eu cortei com a faca mesmo, vocês estão observando, né? E eu vou deixar aqui ela reservada, tá bom? Ó, vocês estão observando. Essa massa você pode congelar ela por até 20 dias no freezer, tá? Quando você for montar, você retira e deixa um dia antes fora do congelador, deixa na parte de refrigeração. Retirei o nosso recheio da geladeira. Olha como ficou esse recheio de brigadeiro meio amargo. Olha a estrutura, a cremosidade e olha como ficou super firme, perfeito para a gente começar a montar o nosso bolo de festa, bolo de vitrine famosa. E também retirei o recheio de leite ninho cremoso que ficou também. Olha a estrutura que ficou esse recheio de leite ninho super cremoso e super firme para a gente começar a montar o nosso bolo. Então aqui eu já tenho a primeira camada, eu vou utilizar a mesma forma. A calda eu vou utilizar apenas chocolate 50% e água filtrada, tá? Vamos molhar e eu começo aqui com a primeira camada do nosso recheio de leite ninho. Eu estou te ensinando, eu te ensinei como fazer um recheio dos amores. Ensinei o passo a passo. Agora eu venho com uma colher e vou deixar bem retinho, vou deixar bem estruturado para então eu colocar a segunda camada do nosso bolo de chocolate. Aqui eu venho colocando e deixo bem alinhadinho. Vou molhar com a nossa calda e venho com a segunda camada do nosso recheio de brigadeiro de chocolate super cremoso. Olha o brilho, gente, desse recheio. E aqui eu te ensinei como fazer um recheio dos amores para bolos de festa. Em exclusivo, bolo de doceria famosa, aqueles bolos de vitrine chiquíssimos. Coloquei a última camada e agora eu vou colocar o plástico filme e vou levar para a geladeira. Esse bolo aqui, gente, do jeito que ele está aqui, você pode deixar ele na geladeira de 3 a 6 horas. Porém, eu vou deixar de um dia para o outro. É importante você observar que ele está muito bem embalado, tá bom? Agora eu vou te ensinar como fazer uma cobertura de bolo. Começando com o chantilly, ele está gelado. Eu vou bater com a batedeira e deixar esse chantilly no ponto firme. Lembre-se que a quantidade está na descrição e também aqui abaixo no vídeo, tá bom? É importante que você deixe esse chantilly no ponto firme, porque nós vamos sim utilizar para cobrir o bolo. Aqui, pessoal, quando eu observo que está no ponto firme, eu observo que ele vai ficando algumas ondinhas, tá? Essa dica eu uso para mostrar para vocês. Aqui ele já está no ponto firme e olha como ele precisa ficar, ó. Eu sempre mostro na batedeira para vocês terem a certeza de qual seria o ponto firme do chantilly
para decorar o bolo. Agora vamos para outra parte da decoração do nosso bolo. Temos aqui o chocolate meio amargo, vou levar para o micro-ondas e derreter de 30 em 30 segundos. Se você não tiver o micro-ondas, pode fazer no banho-maria. Retirei do micro-ondas e ele ainda está meio quente. Vamos continuar mexendo para deixar ele em temperatura ambiente. Essa cobertura aqui hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um trabalho de bico com esse chocolate, mas do jeito que ele está aqui não tem como. Então, ó, fica aí até o final, porque hoje você vai aprender como decorar um bolo com chocolate. Agora eu venho e acrescento creme de leite, é isso mesmo, creme de leite, e ele está em temperatura ambiente. Presta atenção, porque essa parte aqui, ela é muito importante, tá bom? Você vai fazer uma cobertura com a ganache. Essa ganache aqui, gente, nós vamos precisar deixar ela esfriando mais ou menos de 20 a 30 minutos para então a gente começar a decorar o nosso bolo. Aqui ela já está pronta e eu vou reservar ela para então decorar. Após retirar o nosso bolo da geladeira, gente, olha como ficou as camadas, bem uniforme. E agora eu começo aqui com o chantilly, venho no topo do bolo e começo colocando para então a gente espalhar aqui no bolo todo. Ah, Sueli, mas você falou que a decoração era com ganache. É sim, calma que eu ainda vou te mostrar como que eu vou fazer. Mas primeiro vamos fazer essa parte aqui do chantilly. Quero agradecer aos membros do canal: Elaine Narese, Margarete Giraldi, Nilde Omodei, Eliana de Oliveira, Isle Batista, Maria Eunice, Doces da Flá, Alessandra Fortes, Irene Rocha, Grazi Carvalho. Antes de continuar agradecendo aos membros, quero mostrar para vocês, aqui eu venho com o bico folha com a nossa ganache. E olha como é simples de fazer, pessoal. Vou deixar esse bolo com cara de doceria luxuosa, aquelas docerias famosas. Olha isso, gente, como está ficando lindo o nosso bolo. Continuando aqui, Grazi Carvalho, Rosângela Oliveira, Lena Prieto, Juliana Patrícia, Elisete Alves, Cíntia Barbosa, Vera Borrer e Simone Maria de Jesus. Aqui vocês viram que eu fiz uma decoração muito linda e coloquei as minhas raspas de chocolates que eu mesma fiz e venho com a cereja. Gente, olha que lindo que ficou esse bolo, chique e elegante. Por quanto você pode vender esse bolo? Você pode vender de 130 a 150 reais o quilo. Esse bolo pesou 4,210 kg. E olha essa fatia, que perfeita. Por quanto você pode vender essa fatia? Ela pesou 120 gramas. R$35 a fatia. Você pode vender na feira, você pode vender na porta da sua casa. Perfeito esse bolo, né? Esse bolo serve até 50 pessoas. Isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu vou deixar mais 2 receitas que também é do zero aqui na tela para vocês assistirem e faturar muito na confeitaria. Eu te vejo no próximo vídeo.